Algumas memórias não se apagam. Elas têm pelos, olhos brilhantes e o dom de nos amar sem dizer uma palavra. Porque cada cão carrega uma história. E talvez uma parte da sua. Prepare-se para descobrir mais do que uma raça. Descubra um companheiro para a vida. O ano era 1835. Nas arenas empoeiradas da Inglaterra, um silêncio pesado caía sobre a multidão. No centro, um touro de 0,5 tonelada bufava, raspando o casco na terra. E diante dele, pesando menos de 25 quilos, estava um cão atarracado, com a mandíbula mais temida de toda a Grã-Bretanha. Este era o Bulldog original, e ele estava prestes a fazer algo que desafiava todas as leis da natureza. O cão não recuava, não latia, apenas esperava, com aquela paciência terrível que só os bulldogs possuíam. Quando o touro investiu, o mundo pareceu desacelerar. O bulldog se abaixou, deixou os chifres passarem a centímetros de sua cabeça e então, num movimento que parecia impossível para um corpo tão pesado, saltou e travou sua mandíbula no focinho do touro. O que aconteceu depois entraria para a lenda e para o pesadelo. Porque quando um bulldog mordia, diziam as histórias, sua mandíbula travava como uma armadilha de ferro. Nem a morte conseguia fazer aquelas presas soltarem. Mas será que isso era verdade? Ou apenas mais um mito construído ao redor de uma das raças mais incompreendidas da história? A resposta está enterrada em séculos de evolução forçada, propaganda de guerra e uma transformação tão radical que o bulldog de hoje mal consegue respirar sem ajuda. Esta é a história de como o gladiador mais feroz das arenas britânicas se tornou a babá mais confiável dos lares vitorianos. De como um símbolo de brutalidade se transformou em ícone nacional. De como criamos um cão que não consegue nascer, nadar ou até mesmo se reproduzir sem nossa ajuda. E mesmo assim, continua nos ensinando sobre coragem, determinação e amor incondicional. Bullbaiting. Esse era o nome do esporte que definia a Inglaterra medieval. Não era apenas entretenimento, era lei. Açougueiros eram obrigados por decreto real a fazer seus touros lutar com cães antes do abate. Acreditava-se que o estresse tornava a carne mais macia. Mas por trás dessa justificativa grotesca, havia algo mais sombrio: a sede humana por espetáculos de violência. E nenhum cão era mais espetacular nessa arena sangrenta que o bulldog. Mas não o bulldog rechonchudo e ofegante que conhecemos hoje. O bulldog original era uma máquina de combate de 40 quilos, com pernas longas, focinho pronunciado e uma agilidade que faria um pitbull moderno parecer lento. Eles eram criados para uma única tarefa: agarrar o nariz de um touro e não soltar até que o animal de 700 quilos caísse de joelhos. A técnica era tão específica que moldou cada aspecto da anatomia do bulldog. O prognatismo, aquela mandíbula inferior projetada, permitia que respirassem enquanto mantinham a mordida. As rugas no rosto canalizavam o sangue para longe dos olhos. O peito largo e as pernas arqueadas criavam um centro de gravidade baixo, impossível de derrubar. Cada característica era uma adaptação para sobreviver naquelas arenas brutais. Mas sobre a mandíbula que travava, veterinários modernos são categóricos: é um mito. Bulldogs não possuem nenhum mecanismo de travamento mandibular. O que eles tinham, e ainda têm, é determinação. Uma vontade férrea codificada em seu DNA. Quando um bulldog original mordia, não era a anatomia que o impedia de soltar, era a mente. Séculos de seleção haviam criado um cão que simplesmente não conhecia o conceito de desistir. Registros da época descrevem cenas que hoje consideraríamos inimagináveis. Bulldogs que continuavam agarrados mesmo depois de terem pernas quebradas. Cães que eram lançados a metros de altura pelos chifres do touro e voltavam mancando para outra investida. Um relato de 1710 conta de um bulldog chamado Pinscher, que manteve a mordida por 3 horas, até que o touro finalmente caiu de exaustão. Mas em 1835, tudo mudou. O parlamento britânico, numa rara demonstração de compaixão para a época, baniu o bullbaiting. De um dia para o outro, milhares de bulldogs perderam sua razão de existir.
A raça que havia sido moldada por séculos para um único propósito brutal, agora não tinha função. Muitos previram sua extinção. Afinal, quem quereria um cão criado apenas para a violência? O que aconteceu depois foi uma das transformações mais radicais na história da criação canina. Criadores vitorianos, movidos por uma mistura de nostalgia e ambição estética, decidiram salvar o Bulldog. Mas o salvamento tinha um preço. Eles queriam manter a aparência feroz, mas eliminar a ferocidade. Queriam o símbolo, não a substância. Em menos de 50 anos, o Bulldog encolheu pela metade. As pernas, antes longas e ágeis, tornaram-se pequenos tocos. O focinho, que permitia respiração eficiente durante a luta, foi empurrado para dentro do crânio. O peito, já largo, tornou-se tão desproporcional que os cães mal conseguiam se coçar. Era como se tivessem pegado um lobo e o transformado em um brinquedo de pelúcia que respirava. Se você está descobrindo que o Bulldog que conhece hoje é uma reinvenção completa de seu ancestral guerreiro, continue assistindo. Porque a transformação física foi apenas o começo. O que fizeram com a mente do Bulldog é ainda mais extraordinário e controverso. Inscreva-se no canal para não perder nenhum detalhe desta jornada, que vai mudar sua visão sobre uma das raças mais icônicas do mundo. A transformação mental foi ainda mais profunda que a física. Os criadores vitorianos tinham um objetivo aparentemente impossível: pegar o cão mais feroz da Grã-Bretanha e transformá-lo em um companheiro gentil para crianças. O método: seleção obsessiva. Qualquer filhote que mostrasse agressividade era eliminado do programa de criação. Apenas os mais dóceis, os mais tolerantes, os mais pacientes eram permitidos a se reproduzir. O resultado surpreendeu até os mais otimistas. Em 2 gerações, o terror das arenas havia se tornado o que jornais da época chamavam de babá de 4 patas. Famílias vitorianas confiavam seus bebês aos cuidados de bulldogs. Fotografias da época mostram crianças pequenas dormindo sobre esses cães, puxando suas orelhas, cavalgando em suas costas. E os bulldogs permaneciam imóveis, com aquela expressão carrancuda que escondia uma paciência infinita. Um artigo do London Times de 1894 descrevia: o bulldog moderno possui a aparência de um gladiador e o coração de uma ama de leite. Nenhum cão tolera as travessuras infantis com tanta graça. Nenhum guardião protege com tanta devoção silenciosa. Era uma contradição viva. A cara de poucos amigos escondendo a alma mais gentil do reino canino. Mas havia um preço oculto nessa transformação. A anatomia extrema que os vitorianos achavam charmosa estava criando problemas que os criadores originais jamais imaginariam. O focinho achatado, tão característico do bulldog moderno, transformou a respiração em uma luta constante. O peito superdimensionado e as pernas curtas criaram uma estrutura que desafiava a biomecânica básica. E então, veio a consequência mais chocante. Bulldogs haviam perdido a capacidade de se reproduzir naturalmente. O peito largo demais dos machos não permitia a monta. As cabeças enormes dos filhotes não passavam pela pelvis estreita das fêmeas. Em menos de um século, havíamos criado um cão que precisava de intervenção humana para nascer. Hoje, 80% dos bulldogs nascem por cesárea. Não é uma preferência, é uma necessidade. O tamanho desproporcional da cabeça dos filhotes, combinado com a pelvis estreita das mães, torna o parto natural não apenas difícil, mas potencialmente fatal. Veterinários especializados em bulldogs mantêm agendas de cesáreas marcadas com meses de antecedência. Dr. Patricia Summers, uma veterinária de Londres que realizou mais de 500 cesáreas em bulldogs, descreve: é surreal. Estamos mantendo viva uma raça que a natureza está tentando extinguir. Cada nascimento é uma intervenção contra a seleção natural. Mas quando você vê o amor entre esses cães e suas famílias, entende por que continuamos. O custo não é apenas financeiro. Embora uma cesárea de bulldog possa custar milhares de dólares, é emocional. Criadores relatam a angústia de ver suas cadelas incapazes de parir naturalmente.
Filhotes que precisam ser ressuscitados porque nasceram com as vias aéreas bloqueadas. Mães que não conseguem amamentar porque mal conseguem respirar deitadas. Mas o paradoxo mais cruel estava por vir. Os mesmos vitorianos que transformaram o Bulldog em babá, também o transformaram em símbolo nacional. E ninguém explorou essa imagem com mais maestria que Winston Churchill durante a Segunda Guerra Mundial. Churchill, com seu rosto rechonchudo e expressão determinada, foi rapidamente comparado a um bulldog pela imprensa. Em vez de se ofender, ele abraçou a comparação. O bulldog britânico declarou em um discurso famoso: "Pode parecer feio para alguns, mas quando ele morde, não solta." E a Grã-Bretanha mordeu a tirania. A propaganda foi genial. Pôsteres mostravam bulldogs usando capacetes militares. Pins com bulldogs segurando a bandeira britânica eram distribuídos para levantar a moral. O rosto carrancudo do bulldog, antes símbolo de brutalidade, agora representava a determinação britânica. "Podemos estar feridos", dizia um pôster famoso mostrando um bulldog machucado, mas em pé. "Mas nunca seremos derrotados." A ironia era palpável. O bulldog, que mal conseguia respirar devido às melhorias britânicas, estava sendo usado como símbolo de resistência. O cão que precisava de cesárea para nascer representava a sobrevivência natural do mais forte. O animal que havíamos quebrado fisicamente se tornou nosso emblema de força inquebrantável. Mas Churchill conhecia a verdade. Documentos privados revelam que ele mantinha bulldogs como pets e estava bem ciente de suas limitações. Em uma carta para sua esposa, ele escreveu: "Nosso pobre Dodo, seu bulldog passou mal novamente. O calor o deixa quase sufocado. Às vezes me pergunto se não somos cruéis mantendo vivas criaturas que lutam tanto apenas para respirar." Se essas revelações sobre a realidade por trás do símbolo nacional britânico estão mudando sua perspectiva, você precisa ouvir o que vem a seguir. Porque apesar de todas as limitações que impusemos aos bulldogs, eles desenvolveram uma habilidade que ninguém esperava. Uma que está salvando vidas de formas que seus ancestrais lutadores jamais imaginariam. Compartilhe este vídeo com alguém que ama bulldogs. Eles precisam conhecer a verdade completa. A água sempre foi inimiga do bulldog. Não por medo ou aversão, mas por física pura. Quando a primeira família vitoriana descobriu isso, foi quase uma tragédia. O pequeno Thomas Ashford, de 7 anos, brincava com seu bulldog, Brutus, perto do lago da propriedade. A bola caiu na água. Brutus, com a lealdade típica da raça, pulou atrás dela. Em segundos, o cão estava afundando como uma pedra. Thomas gritou. Adultos correram. O jardineiro pulou no lago e puxou Brutus, já inconsciente, para a margem. O cão sobreviveu, mas o incidente revelou uma verdade terrível. Bulldogs não conseguem nadar. Não é que não saibam. Seus corpos simplesmente não permitem. A cabeça massiva, que representa quase 50% do peso corporal, puxa a frente para baixo. As pernas curtas não geram propulsão suficiente. O peito largo cria arrasto na água. Mas o pior é o focinho achatado. Para respirar enquanto nadam, precisariam inclinar a cabeça tanto para trás que o corpo viraria na vertical. É uma impossibilidade biomecânica. Estudos modernos confirmam: a densidade corporal do bulldog é maior que a da água. Enquanto a maioria dos cães tem uma flutuabilidade natural, bulldogs literalmente não flutuam. Piscinas se tornaram uma das principais causas de morte acidental para a raça. 5 minutos sem supervisão perto de água pode ser fatal. Mas aqui está o milagre da adaptação. Conscientes dessa limitação, bulldogs modernos desenvolveram uma aversão instintiva à água profunda. Filhotes que nunca viram uma piscina demonstram cautela extrema perto de água. É como se a evolução, impedida de dar-lhes a capacidade de nadar, deu-lhes sabedoria para evitar o perigo. E então, no início dos anos 2000, algo inesperado aconteceu. Vídeos começaram a surgir no YouTube. Bulldogs em skates, não apenas equilibrados sobre eles, mas impulsionando-se, fazendo curvas, descendo rampas. O mundo assistiu, maravilhado,
enquanto esses cães atarracados e ofegantes demonstravam habilidades que atletas humanos levavam anos para dominar. Tillman, um bulldog da Califórnia, tornou-se o primeiro cão a estabelecer um recorde mundial do Guinness por percorrer 100 metros em um skate em menos de 20 segundos. Seu vídeo viral mostrava-o navegando por um parque de skate, desviando de obstáculos, claramente no controle. Não era um truque treinado, era aptidão natural. Biomecânicos ficaram fascinados. Como cães com anatomia tão comprometida podiam demonstrar tal coordenação? A resposta estava, ironicamente, em suas limitações. O centro de gravidade ultra baixo do bulldog, o mesmo que os impede de nadar, os torna incrivelmente estáveis sobre rodas. Suas pernas arqueadas, inúteis para a corrida, são perfeitas para mudanças sutis de peso que controlam um skate. Dr. Michael Peterson, especialista em biomecânica canina de Harvard, estudou o fenômeno. É extraordinário, ele relata. O bulldog usa o mesmo princípio de um pêndulo invertido. Seu corpo pesado em cima de pernas curtas cria uma estabilidade dinâmica perfeita para skate. É como se centenas de anos de criação seletiva acidentalmente criassem o skatista perfeito. Mas havia algo mais profundo acontecendo. Bulldogs não escatam por comida ou recompensa. Eles escatam porque gostam. Vídeos mostram cães buscando seus skates, choramingando até serem levados para andar. Alguns aprenderam a pegar impulso sozinhos, empurrando com uma pata traseira enquanto as outras 3 permanecem no skate. É uma metáfora perfeita para a raça. Impedidos de fazer o que a natureza pretendia, encontraram uma nova forma de se mover pelo mundo. Transformaram limitação em arte. O que deveria ser uma deficiência tornou-se uma habilidade única. Mas nem todas as adaptações do bulldog moderno são tão inspiradoras. O focinho achatado que os vitorianos achavam adorável criou a síndrome braquicefálica, uma constelação de problemas respiratórios que torna cada respiração uma luta. Narinas estenóticas, estreitadas, palato mole alongado, traqueia hipoplásica, termos médicos que se traduzem em uma realidade simples e cruel. Bulldogs vivem sufocando. O som característico do bulldog, aquele ronco ofegante que muitos acham fofo, é na verdade o som de um animal lutando por oxigênio. Eles não podem regular a temperatura corporal eficientemente porque não conseguem ofegar adequadamente. Um dia quente pode ser fatal. Voos em aviões são extremamente perigosos. Muitas companhias aéreas baniram bulldogs depois de múltiplas mortes em voo. Cirurgias para abrir vias aéreas tornaram-se rotina. Narinas são alargadas. Palatos são encurtados. Traqueias são reconstruídas. Estamos literalmente reconstruindo cirurgicamente cães para que possam realizar a função mais básica da vida: respirar. A expectativa de vida média de um bulldog é de apenas 8 anos, uma das mais curtas entre todas as raças. Problemas cardíacos, complicações respiratórias, superaquecimento, displasia de quadril, problemas de pele nas dobras, olho cereja, problemas de coluna. A lista de predisposições genéticas lê como um manual de veterinária. Se você está se perguntando como chegamos a este ponto, onde amamos tanto uma raça que a mantemos viva apesar de seu sofrimento, você não está sozinho. Veterinários ao redor do mundo debatem a ética de continuar criando bulldogs. Alguns países começaram a implementar leis exigindo que criadores trabalhem para reverter as características extremas. Mas a demanda continua alta. Por quê? A resposta está no que acontece quando você olha nos olhos de um bulldog. Continue assistindo para entender. O paradoxo do bulldog moderno é que, apesar de todas as suas limitações físicas, ou talvez por causa delas, desenvolveram uma conexão emocional com humanos que poucas raças conseguem igualar. É como se a vulnerabilidade física tivesse amplificado sua capacidade empática. Bulldogs não apenas amam seus humanos, eles os estudam, os compreendem, os consolam de formas que desafiam explicação científica. Sarah Mitchell descobriu isso da maneira mais difícil.
Diagnosticada com câncer em 2018, ela voltou do hospital para encontrar seu bulldog, Winston, agindo estranhamente. Ele não pulou para cumprimentá-la como sempre fazia. Em vez disso, gentilmente a guiou até o sofá, deitou a cabeça pesada em seu colo e ficou ali, imóvel, por horas. Foi como se ele soubesse, Sarah relata, lágrimas nos olhos. Não apenas que eu estava doente, mas exatamente do que eu precisava. Nos meses de quimioterapia que se seguiram, Winston nunca saiu do meu lado. Nos dias ruins, ele nem tentava me animar. Apenas ficava ali, respirando aquela respiração difícil dele, me lembrando que não estamos sozinhos em nossas lutas. Histórias como a de Sarah se multiplicam. Bulldogs que detectam crises de ansiedade antes que aconteçam. Cães que acordam seus donos momentos antes de convulsões. Bulldogs que se recusam a deixar crianças autistas durante episódios de sobrecarga sensorial, oferecendo seu peso corporal como pressão calmante. Dr. Rebecca Thompson, pesquisadora de vínculo humano-animal em Oxford, passou anos estudando bulldogs. É contraintuitivo, ela admite. Esperaríamos que cães com tantos problemas físicos fossem focados em sua própria sobrevivência. Em vez disso, encontramos o oposto. Bulldogs demonstram níveis de empatia que rivalizam com cães de terapia especialmente treinados. A teoria é que séculos de dependência humana criaram uma raça hipersensível às emoções humanas. Bulldogs não podem sobreviver sem nós, e sabem disso. Cada respiração difícil é um lembrete de sua vulnerabilidade, e talvez seja por isso que entendem a nossa tão bem. Mas há outro aspecto do bulldog moderno que poucos discutem: sua teimosia lendária. O mesmo gene que os fazia não soltar o touro, agora se manifesta de formas mais benignas, mas não menos frustrantes. Um bulldog que decide não andar simplesmente não anda. Não importa o quanto você puxe a guia. Eles plantam aquelas patas arqueadas e se tornam uma estátua de 25 quilos. Treinadores profissionais têm histórias hilárias e exasperantes. Bulldogs que aprendem comandos perfeitamente, e então decidem quando vale a pena obedecê-los. Cães que fingem surdez seletiva quando não estão interessados. Um treinador famoso disse: Bulldogs não são burros, eles são advogados. Cada comando é uma negociação. Essa teimosia, frustrante no dia a dia, revela algo profundo sobre a raça. Apesar de todas as nossas modificações, não conseguimos quebrar seu espírito. O mesmo bulldog que precisa de ajuda para nascer, que não consegue nadar, que luta para respirar, ainda mantém uma dignidade férrea. Eles cedem quando querem, não quando mandamos. É uma lição de humildade embrulhada em rugas e roncos. Criamos um cão completamente dependente de nós, mas que ainda se recusa a ser nosso servo. Eles são parceiros. Parceiros comprometidos, mas parceiros mesmo assim. E então, há os heróis improváveis. Bulldogs que, apesar de todas as limitações, salvam vidas. Como Harley, um bulldog de Detroit que acordou sua família inteira quando um incêndio começou no porão. Incapaz de latir alto devido a problemas respiratórios, ele foi de quarto em quarto, empurrando cada pessoa até acordá-la. A fumaça que seria fatal para suas vias aéreas comprometidas não o impediu de garantir que todos escapassem. Ou Napoleon, o bulldog de uma escola primária em Ohio que se tornou lenda local. Incapaz de correr devido às suas pernas curtas, ele desenvolveu seu próprio sistema de patrulha. Sentava-se em pontos estratégicos, onde podia ver múltiplas áreas do playground. Quando uma criança caía ou se machucava, Napoleon não corria até ela. Ele ia direto ao adulto mais próximo e o conduzia até a criança ferida. A professora Janet Williams, que trabalhou com Napoleon por 5 anos, descreve: ele compensava cada limitação física com inteligência emocional. Era como ter um enfermeiro de 50 libras que por acaso tinha 4 patas e babava. As crianças o adoravam, especialmente as mais tímidas. Havia algo em sua própria vulnerabilidade que as fazia sentir seguras. Essas histórias nos forçam a confrontar uma verdade desconfortável.
Criamos um cão que sofre, mas que transforma esse sofrimento em compaixão. Um cão que não deveria existir segundo as leis da natureza, mas cuja existência traz conforto inestimável para milhares de pessoas. Se você está emocionado com essas histórias de superação e amor incondicional, precisa ouvir o que descobrimos sobre o futuro do Bulldog. Porque uma revolução silenciosa está acontecendo, uma que pode salvar a raça, ou transformá-la em algo irreconhecível. Deixe seu like se você acredita que todo cão merece respirar sem sofrimento. E continue assistindo para descobrir se há esperança para o Bulldog. O movimento começou na Holanda. Em 2014, o país chocou o mundo canino ao anunciar que criadores de Bulldogs teriam que provar que seus cães podiam respirar normalmente ou enfrentariam proibição de criação. Foi o primeiro país a dizer: chega! O sofrimento estético havia ido longe demais. A reação foi explosiva. Criadores tradicionais gritaram sobre destruição da raça. Ativistas de direitos animais aplaudiram. Mas no meio do caos, algo inesperado aconteceu. Um pequeno grupo de criadores, liderados por uma mulher chamada Elsa Vanderberg, disse: e se pudéssemos ter as duas coisas? Elsa havia crescido com bulldogs, amava a raça, mas também era veterinária e via o sofrimento diário. Toda vez que um bulldog entrava em minha clínica, meu coração se partia, ela relata. Ouvia aquela respiração laboriosa e pensava: fizemos isso. Nós que dizemos amá-los, fizemos isso. Seu projeto era ambicioso: recriar o bulldog do século XIX. Não o lutador de touros, mas o cão de transição, depois da brutalidade, antes do exagero. Usando pinturas antigas, registros de criação e até DNA de linhagens menos modificadas, ela começou um programa de retrocruzamento. Os primeiros resultados foram controversos. Os cães tinham pernas mais longas, focinhos mais proeminentes, menos rugas. Criadores tradicionais os chamaram de falsos bulldogs. Mas algo milagroso estava acontecendo. Esses cães podiam respirar, podiam correr, podiam até, prepare-se, nadar pequenas distâncias. Zeus, um dos primeiros bulldogs retrô de Elsa, tornou-se sensação na mídia. Vídeos dele correndo no parque, brincando por horas sem colapsar, até nadando em um lago raso, viralizaram. Comentários se dividiram. Isso não é um bulldog. Guerreavam com: finalmente um bulldog que pode viver. Mas o verdadeiro teste veio quando Zeus foi colocado com crianças. A pergunta crucial: manteria o temperamento gentil que tornou bulldogs amados babás? A resposta veio quando uma menina de 3 anos tropeçou e caiu perto dele. Zeus imediatamente deitou ao lado dela, lambeu gentilmente seu rosto e ficou ali até ela parar de chorar. O espírito bulldog estava intacto. O movimento cresceu. Bulldogs funcionais, bulldogs alternativos, bulldogs de saúde. Diferentes nomes para a mesma ideia revolucionária. E se o amor verdadeiro significasse deixar a raça ser saudável? Criadores na Alemanha, Estados Unidos e Brasil começaram programas similares. A resistência foi feroz. O Kennel Club britânico, guardião dos padrões de raça, recusou-se a reconhecer esses cães como bulldogs verdadeiros. Shows de conformação os baniram. Mas algo estava mudando na consciência pública. Celebridades começaram a adotar bulldogs alternativos. Veterinários os recomendavam abertamente. Dr. James Crawford, cirurgião veterinário com 30 anos de experiência, não mede palavras. Operei milhares de bulldogs. Abri vias aéreas, removi olhos prolapsados, fiz cesáreas incontáveis. Cada cirurgia me perguntava: por que estamos fazendo isso? Agora, quando vejo esses novos bulldogs respirando normalmente, correndo, vivendo, é como assistir a um milagre. Mas nem todos estão convencidos. Tradicionalistas argumentam que sem as características extremas, não é mais um bulldog. É apenas outro cão. O rosto achatado, as rugas profundas, o andar bamboleante. Essas não são falhas, argumentam, são a essência da raça. Margaret Whitfield, criadora há 40 anos, expressa o dilema.
Meus bulldogs são obras de arte vivas. Sim, precisam de cuidados especiais. Sim, têm limitações. Mas assim também tem pessoas com necessidades especiais. Não as consertamos. As amamos como são. O debate levanta questões profundas sobre nossa relação com cães. Temos o direito de criar animais que sofrem por nossa estética? Onde está a linha entre preservar tradição e causar sofrimento? E se mudamos o bulldog até ele poder respirar, ainda é um bulldog? Enquanto o debate continua, bulldogs individuais continuam tocando vidas. Como Tank, um bulldog tradicional de Miami que se tornou viral não por skate ou truques, mas por algo mais simples. Todos os dias, ele espera no ponto de ônibus local. Quando o ônibus escolar chega, ele cumprimenta cada criança que desce. Não pode correr até elas, suas pernas não permitem. Então ele espera, rabo abanando furiosamente, distribuindo lambidas para qualquer um ao alcance. O motorista do ônibus, Carlos Mendes, conta: "No começo me preocupei. Esse cão mal conseguia respirar. Mas então vi as crianças. Algumas têm dias ruins na escola. Bullying, notas baixas, sei lá. Mas quando vem Tank esperando, tudo muda. É como se ele dissesse: eu também tenho dificuldades, mas aqui estamos. É terapia gratuita todo dia." Tank não sabe sobre debates de criação. Não sabe que é um símbolo de controvérsia. Só sabe que às 3h15, crianças precisam de amor. E apesar de suas narinas estreitas, palato alongado e pernas tortas, ele está lá. Cada dia difícil. Cada respiração laboriosa. É esse paradoxo que torna o bulldog impossível de abandonar. Criamos um cão que sofre, mas que transforma sofrimento em amor. Que não pode correr, mas nos ensina persistência. Que luta para respirar, mas nunca para de tentar. Estamos chegando ao final desta jornada pelo mundo complexo e contraditório do bulldog. Se você chegou até aqui, já entende que esta não é apenas a história de uma raça de cão. É a história de nós mesmos, nossa capacidade de criar beleza e tragédia, nossa teimosia em manter tradições, mesmo quando causam dor, mas também nossa capacidade de mudança e compaixão. O que vem a seguir pode determinar se o bulldog tem futuro, ou se tornará apenas uma lição sobre os limites do amor. O futuro do bulldog está sendo escrito agora, em laboratórios de genética, clínicas veterinárias e, mais importante, nos lares de milhões de pessoas que amam esses cães imperfeitos. Novas tecnologias oferecem esperança. Testes genéticos podem identificar portadores de problemas respiratórios severos antes da reprodução. Técnicas de inseminação artificial estão sendo refinadas para reduzir a necessidade de cesáreas. Mas a verdadeira mudança precisa vir de nós. De cada pessoa que escolhe um filhote. De cada criador que decide entre lucro e saúde. De cada juiz de exposição que premia um cão. Estamos em uma encruzilhada. Podemos continuar criando cães que precisam de cirurgia para respirar. Ou podemos escolher um caminho diferente. Alguns já escolheram. Como Jennifer Martinez, que após perder seu bulldog tradicional aos 5 anos devido a complicações respiratórias, adotou um bulldog alternativo. Não é traição amar um cão que pode respirar, ela diz, assistindo seu novo cão, Buddy, correr pelo quintal. Rocky, seu bulldog anterior, teria querido isso para Buddy, tenho certeza. Outros encontram maneiras de trabalhar dentro do sistema. Criadores progressistas estão sutilmente selecionando para narinas mais abertas, pescoços mais longos, corpos menos extremos, mudanças pequenas que somam vidas mais saudáveis. É evolução em tempo real, guiada não pela sobrevivência do mais apto, mas pela compaixão do mais sábio. E há aqueles que amam seus bulldogs tradicionais exatamente como são, dedicando-se a proporcionar a melhor vida possível dentro das limitações. Como a família Thompson, que instalou ar-condicionado em cada cômodo, construiu rampas por toda a casa e mantém um kit de emergência respiratória sempre à mão. Não escolhemos um cão fácil, admite o pai Mark, mas escolhemos nosso cão. A verdade é que não há resposta fácil. O bulldog nos força a confrontar questões desconfortáveis sobre amor,
responsabilidade e os limites da devoção. Amamos a aparência que causa sofrimento? Ou amamos o espírito que persiste apesar do sofrimento? Talvez a resposta esteja em uma história final. Ruby era uma bulldog de 12 anos, antiga para a raça, quando sua família a trouxe para a última consulta. Câncer, insuficiência cardíaca, dificuldade respiratória extrema. Era a hora. Enquanto a família se despedia, Ruby fez algo extraordinário. Com esforço imenso, ela se levantou, atravessou a sala, ofegando terrivelmente, e foi até a gaiola no canto onde um filhote de gato abandonado miava de medo. Ruby deitou-se contra a gaiola, seu corpo massivo oferecendo calor e conforto ao gatinho assustado. Ali ficou até o fim. A veterinária, Dra. Susan Chen, jamais esqueceu. Em seus momentos finais, com cada respiração uma luta, ela ainda escolheu confortar outro ser sofrendo. É isso que os bulldogs nos ensinam, que o amor não é diminuído pela imperfeição. Talvez seja amplificado por ela. Bulldogs são espelhos. Refletem nossa capacidade de criar problemas e nossa determinação em amá-los mesmo assim. Mostram que podemos pegar lobos e transformá-los em criaturas que mal conseguem sobreviver, mas também em seres de compaixão extraordinária. Eles nos forçam a perguntar: o que é mais importante, a forma ou a essência? Cada bulldog skatista nos lembra que limitações podem se tornar arte. Cada cesariana nos lembra do preço de nossos caprichos estéticos. Cada respiração difícil é uma acusação. Cada ato de amor incondicional é uma absolvição. Se você tem um bulldog, você sabe. Sabe o som daquela respiração na madrugada. Sabe o peso daquela cabeça em seu colo. Sabe o olhar que diz: estou com dificuldades, mas estou aqui. E sabe que não trocaria por nada. Se você está considerando um bulldog, pense cuidadosamente. Não pelo Instagram, não pela fofura, mas porque você está pronto para amar algo imperfeito com perfeição. Porque você entende que às vezes o amor significa aceitar o sofrimento, não causá-lo, mas aliviá-lo onde possível. E se você é um daqueles que acredita que o amor verdadeiro significa querer o melhor para o amado, mesmo que isso signifique mudança, mesmo que isso signifique admitir que erramos, então você pode ser parte da solução. O futuro do bulldog está em suas mãos, de lutadores de touros a babás, de símbolos de brutalidade a ícones de perseverança, de mandíbulas que não soltavam a corações que não desistem. O bulldog percorreu um caminho que nenhuma outra raça trilhou, e não terminou. Talvez você também conheça algo sobre transformação forçada, sobre ser moldado por expectativas até mal conseguir respirar, sobre encontrar força na vulnerabilidade, sobre amar e ser amado não apesar das imperfeições, mas por causa delas. Se sim, você entende o bulldog. E ele, com toda certeza, entenderia você. Esta é a verdade sobre o bulldog. Criamos um cão que não deveria existir, mas ele existe. E enquanto existir, nos ensinará que a vida não precisa ser perfeita para ser preciosa, que a força vem em muitas formas, que às vezes o maior ato de coragem é simplesmente continuar respirando. Compartilhe esta história, não porque é bonita, partes dela são terríveis, mas porque é verdadeira, e porque em algum lugar, alguém está olhando para um bulldog e se perguntando se vale a pena o trabalho. A resposta, como tudo sobre bulldogs, é complicada. Mas uma coisa é certa: eles darão tudo de si. A pergunta é: o que daremos em troca? Inscreva-se no canal se você acredita que toda criatura merece uma chance de viver sem sofrimento desnecessário. Comente sua experiência com bulldogs, as alegrias, os desafios, as lições. Porque cada história importa, cada respiração difícil conta, e cada ato de amor, não importa quão pequeno, faz diferença. O bulldog não pediu para ser o que é. Nós fizemos isso. A menor coisa que podemos fazer é amá-lo o suficiente para querer o melhor para ele, mesmo que isso signifique mudar, especialmente se isso significar mudar. Porque o amor verdadeiro não é sobre preservar o que queremos ver,
É sobre lutar pelo que eles precisam ser.